Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, edição de sábado, né? Sabadeira, 13 de julho. Sábado esse, né? Que marca a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Brasil e Marrocos se enfrentam nesse sabadão, né? Espero que todos aí estejam no climinha de seleção brasileira. Eu já acordei, né? Vestindo essa belíssima camisa. E, assim, cara, eu fazia muito tempo, bicho, que eu não comprava uma camisa da seleção brasileira. Muito tempo. E aí não é nenhuma questão de não gostar da seleção brasileira ou algo do tipo. É que eu não achava as camisas bonitas. Ponto. Nesse ano eu tive que abrir o bolso, porque essa camisa aqui, cara, ela ficou putaria de bonita. É putaria de bonita essa camisa, mano. Quando eu vi o Luca trajando esta bela camisa, ali eu falei, puta, eu vou... Minhas economias já têm um destino. E aí eu fui lá, fiz um investimento, cara pra cacete, isso aí tem que ser falado também. Alô, CBF! A camisa tá muito cara, hein? Assim, a camisa bonita, um tecido bacana, ela tem um caimento legal e tal. Até eu fico bonito com essa camisa. E eu sou um cara, pô, estou entre os mais feios do Brasil. Mas eu fiquei bonito. Ela te deixa bonito. Mas puta que pariu, daria pra, porra, dá uma diminuída no preço aí, CBF. Pô... Brincadeira, mas é uma camisa muito bonita. Realmente é uma camisa muito bonita. É uma ótima opção pra você ir pra um rolezinho pra assistir a estreia do Brasa. Não sei se vai ser o seu caso, né? Inclusive, onde você vai assistir o jogo? Vai assistir em casa? Vai pra casa de um parceiro? Vai reunir a família? Vai pra um rolê? Aqui em São Paulo mesmo vai rolar a Casa Casé TV, né? Casa Casé TV. Não vou lá hoje, mas talvez eu vá no domingo, hein? Galera, então, aí de São Paulo que for na Casa Casé TV amanhã, no domingão, provavelmente você vai me encontrar lá, que eu quero ir lá conhecer, ver como é que é e tal. Enfim. Mas onde você vai assistir o Jogo do Brasil? Comenta aí. Porém, além da estreia do Brasa, a gente vai ter o quê? Jogo 5 das finais, né, gente? Simplesmente, hoje, a gente pode ter o campeão da NBA sendo decidido, porque caso o New York Knicks vença o jogo de hoje em San Antonio, o Nicão, após 53 anos, erguerá a taça, amigo, ergue a taça, irá erguer o Larry O'Brien e irá quebrar, né, esse longuíssimo jejum de títulos que, obviamente, é o grande sonho do torcedor, é o grande anseio do torcedor do Nicão, ao mesmo tempo que o jogo de hoje ele pode marcar, quem sabe, o início de uma das maiores viradas da história da NBA. Se o San Antonio Spurs vira essa série, assim, eu não vou falar que vai ser a maior virada da história, porque teve o 3-1 do Cavs pra cima do Golden State, né? E aí era um Golden State de 73 vitórias, era o grande bicho-papão da NBA, era um time que, salvo engano, não havia perdido em casa naquele playoff, né? E havia perdido pouquíssimos jogos em casa durante a regular. Agora eu não me lembro, o Golden State não tinha perdido em casa naquele playoff? Não tinha, porque teve a série contra o OKC, né? Enfim, posso ter falado merda, posso ter aumentado um pouco o feito do Cavaliers, mas foi um feito impressionante. Golden State era considerado, porra, era disparado o melhor time da liga, é um dos melhores times da história do basquete. O Cavs foi lá e virou um 3-1 pela primeira vez na história das finais. San Antonio pode fazer isso de novo, pode repetir o feito, virar um 3-1. Mas será que essa virada de San Antonio seria maior do que aquela do Cavs? Comenta aí. Eu acho que não, por se tratar, né, daquele Golden State de 73 vitórias. Mas enfim, mandem nos comentários. Mas, sendo a maior virada ou não, o Spurs
Pode buscar essa virada. Inclusive o Victor Wembanyama cravou ontem, né, de que ele vai virar, né? A aspa do Wemby foi a seguinte: todo mundo sabe que vamos fazer isso, mas não estamos pensando. Seria burrice desperdiçar energia tão rápido. É um jogo de cada vez. Então meio que o Wemby garantiu que San Antonio vai virar essa série. Assim, bicho, igual eu falei, é possível San Antonio buscar essa virada? É possível, não é impossível. Até porque essa é uma série tão maluca que a gente poderia ter visto um Spurs varrendo o Knicks. Essa série poderia muito bem ter sido um 4-0 pro Spurs. Porque em todos os jogos, San Antonio abriu dígitos duplos de vantagem. No jogo 1 abriu 14, no jogo 2 abriu 12, no jogo 3 abriu 12 e no jogo 4 abriu 29. Assim, 3 desses 4 jogos foram decididos no clutch, onde San Antonio foi muito mal, onde San Antonio cometeu erros grosseiros, como a bola do Wemby nas costas do Castle e, né, os 2 lances livres que o próprio Wemby errou no jogo 4. Só que ninguém tá falando, né, desses lances livres do Wemby, né? Porque teve ali a cagada do Fox, que foi muito maior, né? Ele ter ido pra bandeja ao invés de ter, né, segurado a bola, sofrido a falta para matar o jogo no lance livre. Uma cagada monumental, né? Maior do que os lances livres que o Wemby errou. Mas ele também errou lance livre. Se o Spurs perder essa série, o que pode acontecer hoje, cara, o Wemby tem muito sangue nas mãos, tá? Não vamos também passar pano pro nosso ETzinho. Todo mundo gosta dele, ele é o futuro da liga, é o futuro rosto da liga, beleza. Mas ele tem que ser cobrado também, tá? Ah, ele só tem 22 anos. Sim, são erros de alguém de 22 anos. Mas a partir do momento que ele é colocado como o extra classe, como o geracional, e ele mesmo se coloca nessa posição, porque o Wemby, ele... Assim, eu adoro o Wemby, tá? Mas ele tá criando um personagem que gera uma certa antipatia, né? Não é? Essas falas teatrais dele, né? Como aquela ali que ele falou depois de eliminar o Thunder na Copa da NBA, que ele fala, né? Que alguns nasceram pra esses momentos. Entendeu? Porra, mano, o Thunder era campeão, porra. Você eliminou o Thunder na Copa da NBA, beleza. Depois eliminou no playoff, show de bola. Mas, porra. Entendeu? Aí vem agora, todo mundo sabe que a gente vai virar. Ele tem algumas falas que, né, são meio que um excesso de ego, um excesso de farmação de aura que não precisa, né, Wemby? Pô, farmação de aura assim, porra, velho. Entendeu? E vou te falar, cara, esse personagem que ele construiu tá começando a se virar contra ele, né? Porque, igual, a fala dele, né, de algumas pessoas nasceram pra esses momentos e outras não. Aí corta pras finais, ele dando bola nas costas do Castle, ele errando 2 lances livres cruciais, né, na maior virada da história das finais, ele tomando essa virada. Aí você pega ali no jogo 4, por exemplo, tem a cena, né, do Mitchell Robinson dando, né, uma cotovelada assim nele, ele caindo no chão e olhando pro Mitchell Robinson falando que, pô, tá faltando cabeça, eu tô dentro da sua cabeça. E aí corta pro final do jogo, colapso de San Antonio, ele errando também no final, ele fazendo um segundo tempo horrível. O segundo tempo do Wemby foi terrível, tá? É porque, de novo, a cagada do Fox foi tão grande e o jogo do Fox foi tão ruim que meio que eclipsou os erros do Wemby. O Wemby errou pra caralho também no segundo tempo. Mas muita coisa, tá? Muita coisa. E aí você vê o que aconteceu e compara com a cena dele no começo do jogo, fazendo trash talk e tal. Esse personagem tá começando a virar contra ele, mano. Só que o que ele tá fazendo? Ele tá dobrando a aposta. Ele tá dobrando a aposta. Igual ontem ele meteu essa, que, todo mundo sabe que a gente vai virar. Se virar, é gênio. Aí ele conseguiu farmar a aura. Se não virar,
Fica complicado né? Pro Embizão, né? Mas enfim. Eu acho que ele tá começando a se perder nesse personagem, mas tudo bem. Se você acha que não, tá tudo certo. Eu não tô aqui jogando hate no Embi. Eu adoro o Embi. Apesar dele odiar o meu time, dele ter eliminado o meu time, eu amo ele, eu amo o Embi. Sou um dos grandes defensores do Embarama aqui na internet brasileira. Mas eu acho que ele tá começando a se perder nesse personagem, mano. Tá começando a se perder nesse personagem. Mas, pois bem. O Embi garantiu que vai virar, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque do outro lado a gente tem um Knicks que vem se mostrando, não só nessa série, mas durante todo o playoff, um time absurdamente resiliente. Como eu falei, cara, nos 4 jogos, o Knicks ficou mais de 10 pontos atrás do placar. E virou 3 desses 4. 3 desses 4 o Knicks virou. Incluindo a virada por 29 pontos. Repito, a maior virada da história das finais. E durante o playoff todo, eu até busquei aqui, ó. Cadê? Onde é que eu vi? Aqui, ó. Nesse playoff... Não, nos últimos 2 playoffs, perdão. Nos últimos 2 playoffs, o Knicks venceu 5 de 8 jogos que ficou pelo menos 20 pontos atrás do placar. Então, esse time, essa era de Jalen Brunson do New York Knicks, ela é marcada por essa resiliência absurda desse time. Entendeu? Ao mesmo tempo, você olha para San Antonio, você vê um contraste, porque nesse playoff, San Antonio perdeu 5 jogos que liderou por pelo menos 10 pontos. Então você tem um time absurdamente resiliente de um lado e um time que não tá conseguindo segurar vantagens. Então, cara, o jogo de hoje ele vai ser duro demais pra San Antonio. Vai jogar em casa, tudo mais, tem esse fator. Mas o Knicks é um time que não se abala com isso, mano. Até porque eu acredito que hoje a gente vai ter um ginásio meio a meio, mano. O torcedor do Knicks vai invadir San Antonio, mano. Vai invadir, porra. Você acha que esses torcedores malucos não vão querer estar presentes na primeira erguida de troféu em 53 anos do time? É óbvio que vai querer, pô. Então eu sinceramente acho que o fator torcida não vai ser algo negativo pro Knicks hoje não, mano. Sendo muito sincero. Muito sincero. Então, eu no lugar do Embanyama, eu não cravaria que o time ia virar, porque a chance disso voltar contra ele é enorme. É enorme. Mas enfim, se de um lado a gente tem um Spurs confiante, um Embanyama confiante, do outro lado a gente tem um Knicks que segue cabeça fria, né? Você vê as coletivas ali. Eu me lembro da coletiva do Mikal e do Josh Hart depois do Knicks abrir 3-0 contra o Sixers. Que ele chega e... Não, contra o Sixers? Não, contra o Cleveland, desculpa. Que ele chega e fala, não, pra gente a série tá 0-0. E essa é uma mentalidade que eu acho muito foda. O Knicks é um time que além de não se abalar por desvantagens, de não se apequenar diante as adversidades, é um time que não se acomoda na vantagem. É um time que não senta na vantagem. Entendeu? É um time que, beleza, tamo a uma vitória do título, tá tudo 0-0, irmão. Tá tudo 0-0, né? E aí esse papo que eu tô vendo, já tem gente metendo essa, né? Que o Knicks vai entregar o jogo 5 pra fechar em casa. Eu duvido muito disso, cara. Não acho impossível o Knicks perder hoje. Acho que o Knicks pode perder hoje. Acontece. Mas não vai ser porque o Knicks vai entregar pra fechar. Não vai, gente. Pelo amor de Deus. Claro, seria muito mais do caralho o Knicks erguer o Larry O'Brien no Garden. Seria muito mais do caralho. Mas o Knicks não vai entregar o jogo. Porque o Knicks, essa é a mentalidade desse time do Knicks. É um time que entra pra vencer sempre. E que mesmo estando atrás no placar, mesmo estando jogando mal, é um time que não para de competir. Então, o Knicks vai jogar a vida hoje. O Knicks vai querer resolver a parada hoje. E tem condições de resolver, porque é um time que é resiliente, é um time que vem jogando basquete muito bom, é um time que
tem jogadores vivendo um momento incrível, né? E aí eu quero destacar especialmente o Odiano Nobe. O Jalen Brunson, ele... A série do Jalen Brunson, ela é muito boa? Eu diria que não é muito boa. O melhor jogo do Jalen Brunson na série foi o jogo 4. Foi o melhor jogo dele. Foi o jogo onde ele foi mais consistente, foi o jogo onde ele mais produziu. Nos outros jogos, o Jalen Brunson ele entregou no clutch, ele foi absurdo nos clutches ali em San Antonio, mas os jogos em si do Brunson não vinham sendo tão bons. O aproveitamento dele baixo, os números, né, não tão bons. No jogo 4 ele jogou pra caralho. Nesse ele jogou pra caralho. Mas a série dele não é tão boa, né? O Towns, os dois primeiros jogos do Towns, absurdos. Absurdos. Os dois últimos não foram tão bons. O jogo 3 dele foi terrível. E o jogo 4, apesar dele ter metido aquela bola enorme ali no quarto período na cara do Keldon Johnson, uma bola fundamental, também não foi um grande jogo do Towns. Mas são dois caras que vêm fazendo um playoff muito bom. Agora, quem tá jogando para um caralho é o senhor Anunoby. Pra mim, hoje, o OG Anunoby é o MVP das finais. Sabe? Até o jogo 2, eu colocava o Towns como MVP das finais. Inclusive, tem até um corte aqui no canal onde eu falei sobre isso. Mas depois desses dois jogos em Nova York, especialmente depois do jogo 4, pra mim o OG ele assumiu a liderança, mano. Porque o playoff que esse cara tá fazendo e a série que ele vem fazendo é uma coisa de louco, cara. Você pega aqui os números dele, cara, o OG na série, ele tá com 23,8 pontos de média, chutando pra 61% no field goal e 56% pra 3. É um cara que tá com um true shooting de 78,4%. Ele tá sendo o jogador mais eficiente da história das finais da NBA, marcando pelo menos 20 pontos. Fora a entrega defensiva dele, que tá sendo fantástica. É um cara que tá com 1,5 toco de média com um roubo de bola. Né, o colapso do Spurs ali na reta final do jogo se deu muito pelo OG Anunoby, que foi o cara que deu o toco no De'Aaron Fox e que conseguiu o rebote ofensivo decisivo que garantiu a vitória. Então, o OG, pra mim, ele é o MVP das finais. E aí o Knicks chegar para um jogo de hoje tendo esses três caras no time, especialmente o OG nesse nível, dá uma confiança muito grande, né? E dá uma confiança muito grande pro time do Knicks. Fora um Alvarado que vem de um jogo 4 onde ele foi fundamental, né? O Mitchell Robinson, que não tá fazendo uma boa série, mas o playoff do Mitchell Robinson é um playoff muito bom, né? Você tem o Josh Hart, que quase foi um puta vilão no jogo 4, né? Mas o OG salvou a pele dele, inclusive o próprio Josh Hart falou isso na coletiva, né? Que o OG salvou ele agradeceu o OG, porque se o Knicks perde esse jogo, o Josh Hart ia ser colocado como puta vilão, porque ele cagou muito no final do jogo, né? Cedeu aquele rebote ofensivo pro Castle, que acabou virando 2 lances livres para ele, e errou aquela bandeja completamente livre no final do jogo. Mas o Josh Hart, apesar desse último jogo ruim, cara, ele vem fazendo um playoff muito bom também. O Mikal não tá fazendo uma grande série, mas ele vem fazendo um bom playoff, né? Muito bom playoff. Então, o Knicks tem... Assim, o Knicks tá com a moral lá em cima, mano. E tem esses skill players que podem decidir o jogo a qualquer momento. Então, fora o Mike Brown, que vem fazendo um trabalho excelente no playoff, eu acho que dá pra gente cravar com sobras que ele é o melhor técnico desse playoff. Com sobras. É um cara que muitas vezes inventa nas rotações, né? Eu vejo muito torcedor do Knicks meio puto às vezes com as rotações do Mike Brown. Mas é um cara que ele sempre tenta achar uma solução. Isso eu acho da hora. Por exemplo, no jogo 4, não tava dando nada certo, tudo dando errado. O que o Mike Brown fez? Começou a testar. Botou ali um Hulk Porter pra jogar, botou o Alvarado pra jogar e achou uma solução, que foi o Alvarado. Né? Uma parte fundamental da virada do Knicks nesse jogo foi o Alvarado tendo mais minutos, foi o Alvarado atuando como ball handler, tirando um pouco da pressão do Jalen Brunson, levando a bola pro ataque e permitindo com que o Jalen Brunson se movimentasse um pouquinho mais sem bola. Então o Mike Brown ele é um cara que testa coisas, que não tem medo de arriscar. E, muitas vezes, ele é recompensado por isso, como foi nesse último jogo. Então, o Knicks chega muito forte pra esse jogo, sabe? Então, no fim, eu acho que a gente vai ter um jogo muito bom. Acredito num jogo bem
pau a pau. Jogo tenso, nervoso. E vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Vamos ver se o Knicks ergue a taça. Vamos ver se o Spurs se mantém vivo. Se eu tivesse que palpitar, eu acho que eu palpitaria num Spurs vencendo e estendendo a série. Mas é um feeling que eu tenho. Mas eu não duvido nada do Knicks ganhar. Até porque a gente tem que ver como que o Spurs vai responder a esse jogo 4. Né? Como que o Fox vai responder? Uma dúvida, será que... Assim, é óbvio que o Fox vai ser mantido como titular. O Mitch Johnson não vai sacar o Darren Fox nesse momento. Mas será que durante o jogo a gente não vai ver um Fox com a participação menor no jogo? Com uma minutagem menor? E um Dylan Harper com mais minutos? É o que eu faria se fosse o Mitch Johnson, inclusive. Eu não sacaria o Darren Fox do time titular, porque eu acho que tirar o cara agora, você expõe o cara e até pensando numa troca futura, você diminui o valor do Fox, né? Então acho que não vai, o Spurs não vai tirar ele do time titular, mas eu não duvido do Mitch Johnson durante o jogo e cortando os minutos do Fox e dar mais protagonismo pro Dylan Harper. É o que eu faria. Porque o Dylan Harper ele vem se mostrando durante todo esse playoff um jogador muito mais seguro do que o Fox, o que é uma loucura, né? Porque pelo que o Spurs paga pro Fox, era pra ele ser esse cara seguro. Era pra ele ser esse veterano da segurança. E ele não tá conseguindo ser, né? Mas é algo pra se observar, né? A minutagem do Fox de hoje, a participação dele no jogo, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como que o Embiid vai responder. Vamos ver se a gente vai ver um Embiid mais agressivo, um Embiid atacando o garrafão como ele foi no jogo 3. A resposta do Embiid depois da cagada no jogo 2 foi maravilhosa. Entregou um jogo 3 absurdo, dominante. Vamos ver se ele faz a mesma coisa hoje. O Embiid é um cara que... E isso é uma característica dele. Ele responde bem a jogos ruins. Você pega a série contra o KC, todo jogo ruim que ele fez, ele respondeu bem no jogo seguinte. Né? Então vamos ver se ele consegue fazer isso hoje. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se o San Antonio sobrevive, se o Knicks encerra a conta. A bola sobe depois do jogo do Brasil. Então hoje o roteiro é esse. Você vai assistir o jogo do Brasa, vestidinho de Brasil e tal. Oh, eu sou brasileiro. Vai meter essa, vai ter que cantar. Ah, a música é brega. Foda-se, vai ter que cantar. Com muito orgulho, com muito amor. Vai ter que cantar. Vai ver o jogo do Brasil, vamos ver se vamos torcer pro Brasa vencer. Tô confiante, inclusive, no jogo do Brasil. Eu não sou um especialista de futebol, muito longe disso. Sou um grande, sou o grande parpiteiro, né? Eu sou o parpiteiro do futebol. Mas eu acho que o Brasil tem condições de vencer, tô confiante aí no Brasa. E depois é NBA. Depois do Brasa, é NBA, jogo 5. Não vou na house hoje, tá, gente? Eu sei que muita gente tá mandando mensagem, perguntando se eu vou na NBA House. Hoje eu não vou. Tá, eu não vou ter uns compromissos hoje no final da tarde. Aí vai enrolar tudo. Não vai dar tempo de eu chegar na NBA House hoje. Mas eu tô querendo ir lá no domingo, tá? Tô querendo dar um pulo lá no domingo, lá no Fandayzinho. Ontem não consegui ir no Fanday, porque no horário que eu tinha pra ir, acabou que a House não abriu no horário que eu podia, né? Que era das 11 às 15. Parece que não teve, né? Me mandaram mensagem falando que não tinha. Então não fui. Mas amanhã, domingo, eu tô querendo ir lá. Tô querendo ir lá no Fandayzinho, dar o famoso rolezinho, né? Mas aí eu aviso vocês, se eu for, vocês fiquem avisados. Mas enfim, quem for na NBA House vai acompanhar um jogo do caralho. A NBA House vai abrir pro jogo do Brasil, então vai transmitir o jogo do Brasil também, então é um rolê bacana. E é isso, galera. Acho que é isso o programa de hoje. Um programa só pra gente dar uma resenhadinha, né, antes do jogo. Obrigado a todos pela audiência, tamo junto, grande abraço, grande beijo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, né, sabe, né, tem que fazer isso, é importante, o engajamento é a alma do negócio, então engaje no canal, que é sempre bom. Valeu, um abraço, tamo junto e tchau!